Olha quem eu trouxe para conversar com a gente sobre paradigmas. É uma coisa incrível o momento que a gente está vivendo. Laurita querida Bortoleto. Vou colocar o teu meio, o nome do meio, não é mais fila. É querida. Laurita querida. Obrigada. Tudo bem com você? Tudo, sim, com você. Tudo bem. Laurita vai ser nossa parceira na ATA, com toda essa experiência, que é pouquinha que ela tem. A gente vai trabalhar com a parte da constelação estrutural, que é a constelação voltada para business, né, e empresas. Laurita, fala um pouquinho para esse povo ver, ouvir e saber do que é que você é capaz. Bom, se prazer, obrigada mais uma vez pelo convite. Fico muito grata em poder compartilhar a minha experiência de vida e levar luz, né? Não só para as pessoas na vida, na sua própria vida pessoal, mas na vida profissional também. Eu trabalho desde muito jovem, né? Muito novinha. Meu Há primeiro pouco trabalho tempo você não tem muita experiência. Meu trabalho, na verdade, começou aos 9 anos de idade. Eu amo trabalhar, todo mundo que me conhece sabe muito disso. Eu acho que o trabalho é uma expressão divina do nosso talento, a nossa conexão e tudo flui. E isso sim é prosperidade. Trabalhei muitos anos no mundo corporativo, iniciei aos meus 18 anos, uma carreira no mundo corporativo, supervisora de multinacional, fui uma das primeiras mulheres na época a ser supervisora de vendas de uma multinacional francesa, desbravando um mercado totalmente novo, né, lá no Brasil. Uhum. Depois disso, eu trabalhei em outras multinacionais, tive uma história assim sempre de muita indicação, um emprego me levando ao outro. E num determinado tempo da minha vida, claro, a crise existencial dos 40 anos, Uhum. eu me peguei muito num ponto onde eu falava qual o futuro que eu desenhei para mim, né? Sempre trabalhando, bons salários, bons cargos, tive pessoas maravilhosas, né? Chefes, diretores, presidentes de companhias que atuaram comigo, pessoas maravilhosas que me agregaram muito no mundo profissional. Mas eu queria saber quem seria a Laurita depois dos 40 anos, né? E aí eu comecei uma breve pesquisa, primeiro falando um pouco sobre o mercado de trabalho para as mulheres. Eu já estava num cargo de diretoria muito importante, graças a Deus, e sabia que talvez não seria fácil continuar ganhando o que eu ganhava no Brasil, etc. E eu me peguei no momento onde eu entendi que eu precisava reciclar. Sempre fui fã, sempre estudei o processo de autoconhecimento, grandes autores, fiz vários cursos, você sabe disso. A gente até se conheceu quando eu estava aqui nos Estados É, Unidos, é. fazendo um curso internacional no processo de autoconhecimento, mentoria. Conheci pessoas que me ajudaram muito, me estimularam. E eu quis, depois de toda essa experiência, eu tirei um ano sabático, né, para organizar minhas ideias. E na decisão de mudarmos para cá, eu já fiquei 2 anos vindo para os Estados Unidos, estudando um pouco o cenário aqui, compreendendo a cultura americana, como o mercado profissional se comportava. E aí surgiu a ideia de trazer algo diferente para o mundo corporativo, né? O que eu chamo de trabalhar de forma sistêmica. Aham. Quebrando um pouco o paradigma, que vamos já começar a falar do paradigma, mas você sabe que eu gosto dessa palavra. Os paradigmas, né, aqueles modelos estabelecidos de que todo relacionamento empresarial, corporativo, profissional tem que sempre ter trapaças, segundas intenções. E isso, assim, foi maravilhoso, né? Eu consegui desenvolver um trabalho interessante, consigo ainda. Estou desenvolvendo, claro, um estudo ainda muito, eu brinco, a gente é um grande aprendiz da vida. E essa é a proposta, né? Que através agora da ATA, que nós nos conhecemos já quase, vai fazer quase 3 anos já, né? É. Quando conheci o seu trabalho, eu vi que veio muito de encontro aquilo que eu quero proporcionar para também o mundo empresarial, para profissionais. E acho que vai ser uma novidade para todo mundo, principalmente quem está próximo da gente aqui em Orlando. E é isso, Si. Não. Quando eu disse que era de paradigmas, essa mulher rompeu paradigmas desde a adolescência dela, né? Ela foi abrindo espaço e rompendo paradigmas, que é exatamente isso. E nada melhor do que esse momento super especial e abençoado que a gente está vivendo hoje, que apesar desse desafio intenso que é, né?
de colocar a gente dentro de uma casa e falar assim, agora olha para dentro e vê aquilo que você pode fazer e oferecer, Exatamente. né? Porque é o momento, a gente vai romper todos os paradigmas, todos eles, né? Então esse é o momento apropriadíssimo Para para falar unir, disso. para fazer e falarmos de tudo isso. Vai ser um trabalho extremamente interessante, porque normalmente as pessoas que têm o trabalho holístico ou alternativo, elas estão um pouco separadas, né, da parte corporativa e do mundo, né? As pessoas Exato. se separam, né? Ah, eu cuido da parte humana, eu cuido da parte empresarial, né? São divisões, também é outro paradigma. Exato. A gente hoje vai romper todos os paradigmas. Exato. Então, a nossa proposta já foi há alguns anos, desde que a gente se conheceu, de colocar isso, né, em prática. Adora. Vamos nos ajustando, vamos colocar isso de uma maneira. E quando você veio aqui para os Estados Unidos, você não veio para a Flórida direto, né? Você foi para South Carolina, né? Eu comecei nos Estados... Bom, Flórida, assim, desde meus 20 Sim. anos a gente vem, conhece, fiz alguns trabalhos Você não mudou nos para cá? Estados Unidos, desde que eu era mais jovem, mas de acordo com as empresas que eu trabalhava, né, negócios, contratos, eventos corporativos, bastante, algumas vezes. Eu comecei por Atlanta, né? Eu comecei com um convite de uma cliente minha que esteve em Atlanta e ela tinha superado uma fase, uma empresária, uma mulher empreendedora. E trabalhar com mulheres já foi uma quebra de paradigmas para mim, né? Eu já te contei Claro, essa história. você vinha de Mas um sim, masculino, né? eu tô com uma intuição aqui, olha só, como uma boa, né, comunicadora de marketing, o que é paradigma, né? Eu acho que a gente tem que começar, porque às vezes as pessoas ouvem, essa palavra pode não fazer parte do vocabulário diário, e então fica bom definir, né? O que é paradigma? Paradigma é um modelo a ser seguido, é um padrão, corresponde àquilo que você vai fazer, seguindo um exemplo, perante uma determinada situação. E, na verdade, alguns autores colocam até que paradigmas são normas que orientam, né, um grupo, estabelece um grupo de limite entre pessoas, como o indivíduo deve agir dentro desses limites, dentro dessa organização. Na verdade são setas de localização para que a gente se autodenomine ou se autodefina dentro de um conteúdo social, óbvio, né? Eu não preciso de paradigma para viver sozinha numa ilha, mas dentro do mundo social, dentro do relacionamento, seja ele corporativo ou pessoal, né? A gente tem paradigmas, a gente precisa de paradigmas. O grande problema as pessoas que ficam presas e amarradas, né, a alguns paradigmas. Exatamente. E todos nós, na nossa complexidade, desde a nossa origem, nós vivemos de paradigmas, né? Nós somos construídos dentro do nosso lar. Eu brinco, até a nossa própria concepção provavelmente já foi feita através de paradigmas, né? Em relação aos nossos pais de origem, enfim. E é importante que a gente tenha consciência disso, porque todo modelo que ele é pré-estabelecido, muitas vezes nós não temos, muitas vezes não, 99% dos casos nós não temos uma consciência real dele, né? Ele acontece de forma muito subliminar. E como eu até hoje estava lendo um autor que eu gosto muito, depois eu vou colocar aqui, ele estava falando isso. A gente não acessa, a gente não teve uma cultura preparada para acessar as informações inconscientes, né? Então, o nosso inconsciente ele está sempre aberto, recebendo o quê? Modelos, padrões mentais, padrões comportamentais, padrões estruturais. Ficam tudo no automático, é muito importante falar isso, é tudo no automático. Tudo no automático, sem perceber. A quebra disso só vai acontecer quando você realmente tiver uma decisão de acessar essas informações, né? Nós não somos ensinados. Que normalmente vem quando nós passamos por uma crise ou uma grande transformação. Exatamente. É padrão. Exatamente. Esse é outro paradigma, né? Que é outro paradigma, precisar sofrer para aprender a pensar, né? Nossa cultura não nos ensina a pensar. O pensamento, se você... Agora você vai falar, nossa, Laurice, você está falando uma coisa boba. Mas não, nunca ninguém te ensinou a pensar.
Você nunca teve uma aula sobre como lidar com seus pensamentos, aonde eles originavam, como que eles atuam dentro do seu corpo físico, qual a conexão que eles têm com as suas ações externas, com a sua forma de contribuir com a vida, de pensar sobre a vida. Então, nós não fomos preparados para isso. O pensamento, ele nasce no ser humano como um paradigma de que, eu nasci pensando, né? Então, eu não aprendo a lidar com isso. E o que está por detrás desses pensamentos que nos motivam e que determinam as nossas ações, né? O que vem antes para motivar esses pensamentos, olha que loucura isso, né? Eu não acesso, mas me leva a agir de tal forma, fazer isso, fazer aquilo. Então, realmente, de forma subliminar, o nosso inconsciente está sempre aberto, se conectando no coletivo com esses paradigmas impostos pelos grupos, né, que nós fazemos parte. Na verdade, é a coisinha do iceberg mesmo, né? A gente Exato, tem o consciência, desenho. né? É o desenho. A gente tem ali, aquilo faz com que a gente, na verdade, é uma absorção, né? A gente está absorvendo tudo que está fora, desde que a gente Exato. é pequeno, e aquilo molda, né? E esse modelo, ele tem sempre a ver com aquilo que a gente vive e nosso meio ambiente. É muito interessante isso. Se eu nasci numa outra cultura completamente diferente, porque se for similar não tem diferença, né? A gente não se choca. A gente vai se chocar normalmente quando a cultura é diferente, quando a gente passa por uma crise, e aquilo que a gente está carregando já não serve mais. Porque, na verdade, é isso. É você se confrontar com o teu subconsciente, o piloto automático, e falar assim, o que é isso aqui, né? Exatamente. Então, na hora desse choque, é que a gente tem acesso aos nossos paradigmas, né? Exatamente. Que, infelizmente, é um paradigma da dor, sempre Sim, me obrigar a ter uma quebra de um paradigma, é, né? Mas é assim que a vida evolui, né? Aconteceu assim na minha Na verdade, vida. na verdade, o Bert Hellinger ele falava e dizia que se você não está em movimento, né? Exatamente. Você, porque a gente acredita que a gente tem que ser perfeito, né? Que é outro paradigma, né? E a perfeição, ela deixa você em estagnação. Deixa. Você acredita que você está fazendo só o correto e aquilo não cria o movimento da evolução. Só o imperfeito é que consegue se movimentar e caminhar, né? E isso é muito verdadeiro. A gente precisa tirar o paradigma da perfeição, que Exato. a gente Primeiro está amarrado, passo. é o primeiro passo, né? Depois tirar o primeiro passo é tirar o paradigma de viver em paradigmas. Exatamente. Depois Exatamente. da perfeição, né? E daí sim a gente começa a sair do inconsciente, né? Do iceberg, vai levantando um pouquinho e a gente vai olhando o que é que tem abaixo. Você teve Exato. alguma crise de paradigmas desde que você saiu do Brasil até agora? Já tive várias, né? Eu acho que até muitas você já tem acompanhado, né? Me ajudado, me auxiliado. E realmente eu busco sempre quebrar paradigmas na minha vida, porque primeiro, é a forma de você dizer sim, né? É o que você acabou de falar. Eu vivo, eu existo, eu sou inacabado, eu sou imperfeito. E essa palavra inacabada eu amo, porque É, todo mundo pensa que o inacabado é uma coisa ruim, mal feita. não é. E o inacabado significa aquele que ainda está no processo, É, né? Ou seja, não chegou ao fim. Então eu espero ficar inacabada por muito longas tempo. décadas ainda, décadas, É, whatever. é. Mas é importante entender que o dizer sim para a vida num pensamento sistêmico, ele realmente ele te leva a quebrar paradigmas. Se você não diz o sim, você não rompe paradigmas, né? É o que eu falo. Eu, para estar aqui nos Estados Unidos, eu rompi uma série de paradigmas, né? Tipo, primeiro paradigma de ficar todo mundo aninhado em volta da família. É um padrão, é um modelo, né? Principalmente os italianos e nossos ascendentes, eles pensam assim, né? Tanto é que até hoje na Itália os filhos casam vão morando em cima, papapá, toda aquela história. Então é uma quebra de paradigma. O eu ir, né, para um lugar onde a minha família nunca fez parte, não fui para a Europa, e lá tem tio, primo, parente, não, vim para um outro lugar, então eu quebrei um paradigma. E existe uma resistência, né, interna, um movimento, muitas vezes, que eu acho importante falar aqui, que faz parte do processo,
e que é um sentimento despercebido, mas que causa medo. É a culpa, né? Quando nós somos embutidos desses paradigmas, muitas vezes a gente se sente mal, como se a gente estivesse negando a família, né? Como se a gente estivesse abandonando e a gente não acessa essa informação e a gente se sente culpado. E aí existe uma doença física, né? Obviamente, em menos de 72 horas vai ter alguma manifestação no corpo físico, Sim. dor nas costas, dor nos ombros, né? O peso Cabeça, da família, a dor de cabeça, enjoo, enfim. Em cada organismo aí, né, na é, visão sistêmica, a gente reato, sabe que vai atuar de uma forma, né? Mas o importante é que quando essa informação ela é acessada, ela é conhecida no seu inconsciente, você acolhe e compreende, né? Ou você trabalha isso numa forma de digerir e tudo passa, né? A vida fica leve. Então, mas por que eu falo isso? Porque é muito comum, por exemplo, quando a gente vai atender pessoas, falar assim: eu tomei essa decisão na minha vida e desde então tudo deu errado. Paradigma, uhum. né? É o que eu mais escuto. Olha, depois que eu comprei aquela casa, minha vida andou para trás. Olha, depois que eu abri essa empresa, por que eu não fiquei só com a outra? No mundo empresarial era muito É assim. muito interessante isso, né? Se a gente avaliar o que foi que aconteceu antes da efetivação da compra da casa, né? Todo o movimento emocional, familiar, de conceitos, de paradigmas, a gente vai perceber que quando foi feita a concretização, assinou lá o contratinho, né? É como se tivesse feito, meu Deus, eu fiz tudo que eu não queria. É Exato. alguma coisa assim, né? Então, se concluiu, então vamos lá na autossabotagem, porque alguma coisa precisa ser desencadeada. É muito interessante isso. E É é muito. interessante como a resistência a qualquer paradigma, e a resistência cria o movimento oposto que é a autossabotagem. Sempre, Autossabotagem sempre. sempre. Está Sempre. sempre caminhando juntinho. E eu gosto muito de falar um paradigma que eu sempre falo. Pessoas que levam, eu brinco com aquela música, adoro. Vida leva, eu, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu não sou assim, né? Eu não fico deixando. Eu gosto de saber que eu faço a minha parte, promovo o movimento e o divino me corresponde, me traz, né? E quando ele me traz, eu digo sim, vivo aquela experiência. Precisar soltar essa experiência, eu solto, parto para uma nova experiência e aprender, né, que foi o assunto até que você falou, está tudo bem, né? A gente, na nossa conversa particular, é assim que eu vou aprendendo, é assim que eu vou me desenvolvendo como ser humano. E tem uma coisa que eu quero falar, porque acho que vai chamar a atenção de quem está ouvindo, assim, eu trabalhava, estava super bem, eu fui pedir a conta, montar minha empresa, agora tá dando tudo errado, né? Uhum. Eu morava em tal lugar, depois que eu mudei para outro lugar, nossa, minha vida desandou. E a pessoa resume uma vida nessa frase. Aham. Ela resume o talento profissional dela numa frase, Uma falando assim situação. que ela mudou, Uhum. né? E quanto é difícil romper esses paradigmas? Quais as informações que essa pessoa pode acessar para saber que isso que ela está falando não é a realidade? Vamos dizer que isso é uma muleta muito ruim, muito perigosa, porque esse tipo de muleta, qualquer hora ele quebra e te faz cair no chão, Claro. e aí quebrar as duas pernas de verdade. Uhum. Então eu falo, a pior muleta que tem, pior desculpa que tem, são esses modelos, esses paradigmas prontos que a gente tenta usar para resumir a nossa vida. Você não acha? Muito. E é muito interessante isso que você falou, porque as pessoas passam a vida inteira carregando a vida normalmente de maneira errada, né? Então, o que acontece é que a gente vai amadurecendo e as questões vão aparecendo naturalmente, é natural, tem que ser assim. Então, elas levam uma vida inteira para construir algo que elas não fazem nem ideia do que é. E quando elas decidem fazer algo, se não deu certo, não há o período entre eu vou atravessar a ponte e transitar pela ponte e ver o resultado lá, né? Não, a Exatamente. pessoa começa e diz, não, aqui já está tudo errado, aqui não dá, mas está tudo amarrado, né? A sentimentos e a emoções, né? É o medo, é a insegurança, né? É aquele paradigma que a gente tem de que o novo é assustador, é Exato. o medo de romper aquilo que a gente tem à volta, o hábito,
conforto, né? A Exato. nossa zona de conforto, né? Tudo isso daqui é o que eu conheço. É tão mais fácil a gente viver dentro daquilo que a gente conhece, Claro, não é? eu sou uma pessoa que eu tenho até dificuldade de entender como que as pessoas ficam muito tempo fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Eu tenho muita dificuldade, mas eu tenho usado isso como fonte de estudo para mim. As pessoas falam, Laurita, você vive mudando, né? Mas não é aquela mudança radical, nada disso. É que eu não deixo de estudar e aprender algo todo dia. Todo dia. Esse é um pacto que eu fiz há mais de 10 anos comigo, que todo dia eu preciso romper uma barreira. E o que você falou, ficar na zona de conforto é muito legal, porque o ser humano ele tem a necessidade do controle, que tem a ver com a sobrevivência, com a parte primitiva, daquilo que eu posso garantir para minha sobrevivência. Vamos só, né, para a gente não voltar em parte histórica tudo. E quando isso é quebrado, eu preciso mudar, eu preciso mudar de casa, eu preciso romper um relacionamento, eu preciso mudar de trabalho, eu preciso fazer um curso. Quer dizer, eu estou fazendo o quê? Quebrando algo que eu domino e me abrindo para algo que eu nem imagino como vai ser. Só que aí é que eu falo que a falta um pouco do autoconhecimento, ela prejudica. Porque se nós soubéssemos o quanto sair da zona de conforto, o quanto sentir aquele frio na barriga do desconhecido, que é o que todo mundo sente. Uhum. Aquela noite que você deita na cama e você fica pensando, meu Deus, como vai ser? Essas sinapses neurais, o quanto elas são positivas para o nosso corpo físico, para a nossa saúde mental, se assim é fantástico. Então, quando eu descobri isso, eu vivo provocando essas situações em mim. Eu vivo provocando. E eu não sou uma pessoa que eu me acomodo. Eu tomei uma decisão, né? Eu tinha um bom salário, decidi deixar, decidi viver o novo. Claro, passei 1 milhão de coisas no meio disso. Claro, Óbvio, eu sou humana, sabe, não é assim. também fiz suposições erradas. Só que aí é que tá. Quando eu aprendo a quebrar um modelo, eu não me desespero quando, perante aquela situação errada ou que eu não conduzi da melhor forma. Eu não me desespero. Eu trago aquilo lá para um campo onde eu enxergo o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Geralmente eu vou descobrir que ali tinha uma outra crença, por isso que não deu certo, tinha uma outra coisinha. Então, às vezes, um erro, ele te ajuda a quebrar muitos paradigmas. Muitos outros paradigmas. Existe um caminho, eu sempre digo. Na verdade, existem alguns, mas são alguns mesmo, cabe na palma da mão. O autoconhecimento. Nós somos formados de ideias pré-concebidas. Isso Exato. não é a nossa natureza essencial, óbvio que não, né? A gente foi absorvendo aquilo que eu falei no começo, um monte de, né, informação externa, inclusive familiar, né, do que o pai, a mãe, a avó, a tia, o meio ambiente, a comunidade, enfim, aquilo foi agregando, né? A gente se torna algo. Conforme a gente vai se movimentando, aquilo tudo vai querendo sair, né? Porque ficou grudado e aquilo não me serve essencialmente. Existe um caminho, é o autoconhecimento. Se eu não sei quem eu sou e não acesso informação para começar a me movimentar em direção a quem eu sou, Exatamente. fica estagnado e com medo de mudar paradigmas. Essa é a regra geral. Eu vou falar, que você sabe que eu adoro o mundo corporativo, vou falar muito disso. Eu sei que você é terapeuta, eu pro fato de não ser, mas olha só, você quer ver, o não acessar o autoconhecimento, o não promover, não, né, não se conhecer, a pessoa sai de casa, ela acha que quando ela entra no trabalho, ela é outra pessoa. Primeiro, isso é um paradigma, não existe. O que ela é no trabalho, é o caráter, ela está embutida, ela está imbuída, ela está com tudo isso lá. Ela não separa, ela não arranca um espírito, um corpo, deixa lá, chega na porta da empresa, ela coloca. Ela é aquilo lá, né? A forma que ela lida com a vida, ela lida com as regras do trabalho, ela lida com as pessoas que envolvem o trabalho dela. Então, tanto para o bem, para aquilo que se fala assim, é um bom líder, não é um bom líder, é um bom chefe, não é um bom chefe. Quantos paradigmas tem por detrás disso? Tem um exemplo que eu gosto de falar. Eu atendi uma pessoa, uma empresária em Atlanta, e ela veio de uma família muito simples.
E ela veio para a América, ela enriqueceu muito e ela estava numa empresa e o dia que eu atendi ela falou assim, Laurita, já passei de 50 anos e o que eu fiz para mim, né? Eu falei, não, eu te pergunto, gostaria que você me contasse o que você fez por você, não para você. Porque para nós a gente faz, mas o que eu faço por mim, né? Por aquilo que eu penso que eu mereço, por aquilo que eu penso sobre mim, por mim, aquilo que eu sou. Aí nós chegamos, para resumir a história, numa conclusão de que, por causa do paradigma familiar que ela vivia, de que todo mundo era muito pobre, e frases que a mãe falava, tipo, nossa família ninguém deu em nada. Absorveu, sim, sim. Ó, teu pai montou empresa, quebrou. Ó, teu irmão não sei o quê. Olha para a história da nossa família. A única que deu certo foi a tia costureira, vai costurar. Coisas normais que a gente vive. Quando ela chegou no momento que ela tinha dinheiro e riqueza, ela estagnou. Então, o que aconteceu? Desenvolveu depressão. Ela parou de dizer sim para a vida. Ela achou que o que ela mais, o que o paradigma da família pobre que precisava ter dinheiro, ela achou que ela tinha. Na verdade, ela estava rompendo o paradigma dela e ela não estava preparada emocionalmente, Exato, porque não tinha para viver né, uma nova realidade. Não, eu preciso voltar para trás e corresponder àquilo que eles falaram. E aí veio aquela frase assim para mim: dinheiro não traz felicidade. Olha isso. Aí eu virei, por quê? Olha, isso é um paradigma, gente. Como ela vinha de uma família pobre, bem pobre, bem pobre, bem pobre, que viveu para trabalhar, para juntar dinheiro para comer. Quando ela vem para a América, ela trabalha, foi doméstica, foi isso, foi aquilo, montou empresa. Quando ela chegou e tinha muito dinheiro, o que ela viu no muito dinheiro? No resultado, numa concretização do que todos os outros que vieram antes dela ficaram a vida toda buscando. E de vez ela, nesse momento, ela enxergar isso como algo positivo e colocar a serviço da vida, aí ela entendeu que ela atingiu a perfeição. Tipo, eu consegui tudo que ninguém conseguiu. Então foi onde o quê? Caiu na depressão. Ela parou de dizer sim. Na verdade, ela se sentiu excluída do padrão familiar que ela tinha. Também. A depressão veio do dela, né? Ela falou, não, eu não pertenço à minha família, como é que eu vou viver? Né? Então, e olhar o dinheiro que ela acumulou como um resultado negativo, que trouxe o não pertencimento para ela, a exclusão de um padrão familiar, de um paradigma, que eu tenho que ser igual para pertencer. E olha isso. E aí, dali, então, vem as frases. Olha, quando eu era mais pobre, eu tinha mais amigo. Que eram, né? Tô falando de várias... Tinha depressão quando eu estava com... Quando eu tinha menos dinheiro, a minha casa era cheia. Eu não tinha brigado com meu irmão. Então, assim, aí começou a trazer para o resultado um monte de padrão mentiroso, enfim, um monte de paradigma que não é real, né? São todas as crenças que estavam ali. Na verdade, eles são reais. Porque Sim, eles fazem parte, né, do mundo que ela viveu. Então, e o paradigma é isso. É importante que as pessoas que estão ouvindo entendam, né? O paradigma, ele é uma verdade criada para que a pessoa está vivendo e ela corresponde àquela realidade. Agora, isso não quer dizer que o paradigma é uma verdade definitiva. Exato, nesse sentido. Então, essa mudança de nível, essa percepção que a gente tem a liberdade de alterar, de olhar à volta e falar para onde eu posso ir. Eu acho que essa é a magia do paradigma. Ela te leva a patamares, né? Então, eu posso ter um aqui, quando estiver para romper, eu posso ter outro aqui, e outro aqui, e outro aqui. E isso é saudável. O que não é saudável é viver no paradigma que te amarra a um padrão que te torna infeliz, doente, né? Então, cheio de autossabotagem. Daí a gente está diante de um problema real, que, aliás, é um padrão no mundo, é outro paradigma, né? A gente vive correspondendo a padrões, né, que não vão trazer nada, sempre. Mas a gente precisa criar um paradigma, né, que seja fácil a pessoa identificar porque é que ela travou a porta e disse: eu não quero abrir, jogou a chave fora. Por quê? Não é? E olha só, e quando eu fiz especialização em marketing, administração de empresa muitos anos atrás e outros cursos, você imagina para uma pessoa que adorava criar produtos, lançar produto no mercado, que tem a ver com coletivo, em massa, como foi a minha cabeça entender que eu poderia, sim, criar um produto, fazer uma ação
mas respeitando o ser como ser. Você tem noção? A quebra de um paradigma que eu usei internamente entre aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sabia que tinha que fazer para fazer com que as pessoas admirassem, comprassem, desejassem, mas fazer isso de uma forma equilibrada, olha só, né? Sem ter uma segunda intenção, sem ter algo que eu considerasse na época que pudesse causar qualquer prejuízo para o ser, enquanto ser humano, eu estou falando, né? Então, olha o mundo profissional também, quando tem essa dualidade. Não é só na vida pessoal, nos relacionamentos Mas você afetivos. falou aí muito certo. A pessoa acha que sai para trabalhar e que ela é uma outra pessoa. Aí eu lá fora sou outra pessoa. E você fica olhando e fala assim, você é exatamente a mesma pessoa. Né? E Exatamente. você traz para a vida profissional, para a vida social, o conteúdo que você é. Não tem jeito. Né? Exatamente. Se vai mudar um pouco de nome, não importa. Você vai estar ali vivenciando. Até a gente estava conversando um pouquinho antes, né, de começar a gravação, sobre como as pessoas vivem, né, dentro de estruturas que a gente olha e diz como é possível a pessoa agir dessa maneira, ainda estar fazendo isso dessa forma. Então, obviamente, essas pessoas são exatamente da mesma forma, de maneira pessoal, como amigos, como companheiros, como familiares, elas exatamente, é impossível a gente se separar. Né? Exatamente. Eu tenho um eu profissional e um eu pessoal. Né? Não. Eu acredito, inclusive, a gente acredita na sincronicidade, né? Eu não acredito em coincidência, a gente usa essa palavra por hábito de expressão. Mas a minha vida é uma grande sincronicidade com aquilo que eu digo sim, né? Com aquilo que eu me conecto, com aquilo que eu me predisponho a fazer, a estar a serviço, né? Então, mesmo as pessoas que eu me conecto no mundo profissional, de forma alguma eu não posso desmerecer e nem achar que essas pessoas não têm uma mensagem para minha vida, que essas pessoas não têm algo para mim. Né? Então é muito forte o relacionamento daquilo que você é com aquelas pessoas que você está se conectando no mundo profissional também. O que a gente vai fazer aqui é lançar um novo paradigma. Uau. Vamos lançar um novo paradigma. A pessoa fora é a pessoa dentro. E é verdade. E essa, eu tenho ouvido muita gente falar, mas essa pessoa especificamente é um bom líder. Se ele é um bom líder, ele precisa ser um bom pai, um bom marido, um bom amigo. Exatamente. Tem que estar conectado, tem que estar integrado os aspectos que a gente possui, porque senão a gente não vai romper e não vai perceber paradigma nenhum. Exatamente. É assim que funciona. Tem uma frase que eu gosto muito que Bert Hellinger fala assim: o humano é para nós a experiência mais profunda do divino. Sim. Quando eu me coloco nessa posição, pronto, né? Eu sou divina. Eu sou uma semi-divina, não é? Semi-divina, já que a gente tem que viver num corpo físico, numa terceira dimensão. É isso mesmo, a gente é semi-divino. E se a gente aceitar essa realidade, que isso não vai agredir nada, não vai destruir nada, eu me permito me manter em movimento, me manter em transformação, me manter, né, caminhando, né, e conforme isso vai acontecendo, vai se desenrolando mesmo, e a sincronia vai... Você sabe que a sincronia ela sempre existe por causa de um alinhamento que a gente tem, né? E, Si, eu vou aproveitar que você tocou. Deixa eu encostar essa porta aqui um minutinho, que abriram, faz barulhinho. Eu quero aproveitar o seu canal para fazer um convite, que eu acho muito interessante. Os empresários que têm interesse em conhecer um pouco mais do que é ter uma visão sistêmica sobre como atuar dentro da empresa, como compreender desde a origem o porquê, a gente pode conversar a respeito disso num segundo momento, numa hora que achar que é viável, porque vale muito, muito a pena. Eu acho que muda a forma de se relacionar no mundo corporativo, muda a forma de se relacionar com os seus liderados, com os seus clientes, né? É uma nova visão, né, que a gente sabe que no campo sistêmico tem se apresentado como uma ciência. Isso traz resultados positivos então, eu vou aproveitar aqui para fazer o canal, pode procurar a Ata, e a gente está aqui para tirar as dúvidas.
Mesmo porque, como eu falei, eu e a Laurita vamos começar aí, né, um setor da ATA voltado, que a gente chama de constelação estrutural, que é a constelação feita com empresas, porque é exatamente o que a gente conversou, né? Não existe uma empresa que não tenha a mesma dinâmica e a mesma movimentação de que os donos dessa empresa têm dentro de casa e dentro da estrutura familiar. É Exato. exatamente a mesma coisa. Então, Exatamente. isso é muito importante. Quer deixar o seu telefone para contato? Deixo. Coisas? 407-232-1177. Pode repetir. 407-232-1177. Inclusive, você acabou de montar um grupo também uma Sim. página no Facebook. Passa o nome da página para o pessoal. Ah, é, Né? dos brasileiros, né, do comércio brasileiro, vou passar assim. É uma página que eu fiz com a intenção também de conhecer as pessoas que têm negócios, chama Comércio Brasileiro Flórida. Essa página, qual é o objetivo? As pessoas podem se cadastrar, podem participar, podem expor os seus produtos, os seus serviços, e também nós vamos estar compartilhando os materiais de apoio. A gente tem um projeto bem legal para o futuro, e agora a gente está na etapa 1, né? Precisa da Acabou de chegar. página. Na verdade, E, ela acabou de chegar na Flórida, né? Você se mudou. exatamente. Há quanto tempo faz que você está aqui na Eu Flórida? cheguei, que eu mudei para cá foi janeiro. Agora, né? É, janeiro, Ela isso. veio e abriu o caminho para o vírus, né? Credo. Mas Mas é isso. fica aqui o convite para todos, fica aqui o telefone dela, a gente se vê logo com o setor das empresas com visão sistêmica. Ótimo. Né? Desafio isso para os É um empresários. desafio para todos nós, tá bom? Laurita, querida, obrigada. Obrigada a você, gratidão. Sempre é uma delícia esse bate-papo inteligente, cheio de rompimento de paradigmas. Imagina uma mulher, né, no mundo masculino, ela já começou assim, né? Rompendo o que era. Gratidão, querida. Gratidão, Ada. Obrigada a você. Beijo. A gente se vê depois. Beijo.